sobre esse tema porque percebo muita confusão na hora de fechar um diagnóstico. Primeiro porque são dois transtornos que, de certa maneira, eles ficam mais presentes ali na época da adolescência. Então, como a adolescência é um período de desenvolvimento, esses transtornos às vezes não aparecem de uma maneira tão clara. Então, pensar o diagnóstico não é tão simples mesmo. Mas uma coisa importante é justamente como ele se desenvolve. Então, o transtorno afetivo bipolar, ele acontece uma ruptura super brusca no comportamento daquela pessoa, marcando dois momentos diferentes. Já o transtorno de personalidade borderline é algo que acontece desde sempre, né? Desde pequenininho já vai manifestando alguns comportamentos diferentes e ele vai ficando mais evidente dependendo da relação que a criança estabelece com o mundo. Então, o adolescente ele vai tendo mais estímulos, ele vai tendo mais contatos com pessoas e por isso que ele acaba aparecendo com maior evidência na adolescência, mas ele começa desde cedo. O transtorno de personalidade, ele é um jeito de ser, é um jeito de se perceber o mundo. Então, por mais que ele seja uma desordem, né, porque acaba afetando o comportamento, as relações, a pessoa acaba se sentindo diferente nesse jeito de ser e de certa maneira não é tratado diretamente com medicação. Medicação é um suporte. Então, o transtorno de personalidade borderline, ele é tratado com a psicoterapia, né, para a pessoa aprender a entender a diferença dela das outras pessoas, compreender seu funcionamento, a instabilidade emocional. São pessoas que são mais vulneráveis aos estímulos do meio. Então, elas ficam muito refém da validação das pessoas. Elas são muito instáveis porque dependendo da relação que se estabelece com o outro, ela pode se sentir mais ou menos querida. Porque uma das características do transtorno de personalidade borderline é justamente esse grande vazio, né? Essa dependência emocional do outro que vem trazendo significado para a própria existência. Já o transtorno de afetivo bipolar, ele envolve uma alteração neuroquímica no cérebro. Então, em determinado momento, essa pessoa ou pode estar no estado muito depressivo, de uma maneira desmotivada, não tem nada que estimule isso, né? Ou eles podem estar no momento de euforia ou hipomania. Então, os estímulos externos, com certeza, vão estar interferindo na pessoa, mas não vai ser o suficiente para poder desencadear uma depressão ou desencadear, de repente, uma euforia, né? Então, tem essa diferença que é bem marcante. A instabilidade emocional do transtorno de personalidade borderline está muito mais ligada às questões emocionais. Então, se ela se sente, por exemplo, rejeitada, abandonada, diminuída, isso vai provocar um sentimento de sofrimento. Se por acaso acontecer alguma coisa bacana, ela tem a tendência de ficar bastante satisfeita. No caso do transtorno afetivo bipolar, a instabilidade emocional, ela é muito bem marcada por fases muito bem definidas. Então, sem um motivo aparente, a pessoa pode entrar no estado de mania ou hipomania, onde ela perde a crítica da realidade. E uma das características mais importantes é a hipersexualidade, outra é comprar compulsivamente. A pessoa começa a gastar com coisas que de repente não são tão necessárias, às vezes ela não tem recurso financeiro para aquilo. Muitas vezes ela acaba tendo um problema financeiro importante em cada crise, né? Outra característica muito importante é justamente a ausência de sono no momento de mania ou hipomania. Então, a pessoa que está numa crise, ela não sente sono ou sente muito pouco sono. Então, a pessoa pode passar um período muito longo sem dormir, sem perder aí a energia. Ela fica em movimentos constantes, ela tem muita dificuldade de parar num lugar só, quando dorme são poucas horas e não afeta aí o funcionamento dela. Ela perde a crítica da realidade, muitas vezes ela não percebe o que ela está fazendo e a sensação geralmente na mania ou na hipomania é muito prazerosa.
né? E isso é um grande problema muitas das vezes para a pessoa que tem o transtorno de personalidade, o transtorno afetivo bipolar. A pessoa que tem transtorno afetivo bipolar, quando ela está em mania ou hipomania, o sentimento de bem-estar é muito grande. Por isso, geralmente, elas procuram tratamento mais por conta das suas consequências secundárias. São os problemas que vão tendo durante esse processo ou por conta do incômodo até dos familiares, parceiros, trabalho. No caso do quadro depressivo, quando o bipolar ele entra nesse estado, isso também faz com que ela busque tratamento. Então a diferença gritante entre uma coisa e outra, dessa instabilidade emocional que as pessoas acabam atribuindo ao bipolar, um vem por um motivo emocional, que se dá na relação com os demais, e o outro é bem marcado por uma questão mais neuroquímica do cérebro. O transtorno de personalidade borderline, muitas vezes ele até tem algumas características, alguns componentes de uma hipersexualidade, mas isso está mais ligado a uma relação de carência. Ela quer estar grudada no outro, ela quer estar junto com o outro, né? Não é necessariamente uma hipersexualidade no sentido de sentir muito desejo, muito prazer, né? É mais estar com a pessoa. A questão de comprar não necessariamente está relacionado. A gente não percebe isso especificamente na pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline. O transtorno de personalidade borderline pode ter perda de crítica, ele também tem os estados tanto de felicidade quanto depressivo, mas não é marcado da mesma maneira. E o bipolar, ele tem esse movimento onde ele tem uma autoestima muito grande quando está na mania ou na hipomania, e tem esse sofrimento muito grande na depressão. Já o transtorno de personalidade borderline, existe sempre uma insatisfação consigo mesmo. Por isso que o outro se torna tão importante. Por isso que a dependência emocional é muito constante. Porque ela se valida na relação com os demais. Então ela está sempre muito insatisfeita consigo mesmo, é muito presente alterações no padrão de alimentação, distorção de autoimagem, coisas que a gente não vê, não enxerga no transtorno transtorno afetivo bipolar. Uma pessoa pode ter as duas situações sim, os dois transtornos. Não é comum, mas é algo que pode acontecer. A pessoa pode ter os dois tipos de problema. O tratamento para cada um é muito diferente, tanto medicamentoso quanto a parte psicológica. Tem algumas medicações que elas são semelhantes, mas uma é para amenizar essa instabilidade emocional e outra é para regular a parte de nível de cérebro. Agora, quando a gente fala em psicoterapia, né, a gente vai trabalhar muito essa questão da autoimagem com o transtorno de personalidade borderline, vai trabalhar autoestima, vai trabalhar essa instabilidade, vai trazer mais contorno à medida que ela é tão vulnerável aos estímulos externos, vai trabalhar a dependência emocional. Agora, o trabalho com o transtorno de bipolaridade, ele segue uma outra vertente, que é compreender a patologia em si e conseguir lidar com esse jeito diferente de funcionar no mundo. Então, os tratamentos eles são diferentes porque a base e a demanda do paciente ele é muito diferente.